Eu quero aqui justificar também que nós fizemos o convite tanto ao senhor Renato Feder, secretário de Educação, quanto ao governador, para que mandassem representantes, ou se pudessem vir diretamente. Não houve resposta, pelo tempo, entendemos, mas é um debate extremamente importante e que deve ser feito com todos. Eu quero só deixar claro que o projeto, para aqueles que não conhecem o projeto, é importante que venham a conhecê-lo. O projeto pretende fazer com que todas as cidades que tenham mais de 10 mil habitantes no estado do Paraná, nós temos 399 municípios, todos os municípios com mais de 10 mil habitantes poderão ter uma escola que se chama de cívico-militar. E nós não sabemos quantos são os municípios que têm mais de 10 mil habitantes no estado do Paraná, mas possivelmente estão na faixa de 200 municípios. Ou seja, como relataram já aqui os deputados que me antecederam, nós estaremos diante de uma situação onde um município com 8 mil habitantes não terá uma escola que eles dizem ser uma escola de excelência, um município com 11 mil habitantes poderá ter. E já começa a discriminação por aí. Os municípios com o menor IDH, os municípios com mais dificuldade, justamente por serem menores, novamente serão prejudicados. Segundo que a alegação do governo é que nós poderíamos ter essa escola cívico, que o nome já é um nome de propaganda, cívico-militar, porque todas as escolas são escolas públicas, independente da conotação que se dê, né? Mas teriam essas escolas que fazer uma escolha, os pais fazerem uma escolha entre a escola militar ou a escola que seria uma escola regida e administrada basicamente por professores, como nós temos hoje, civis. Ora, a pergunta é, qual vai ser o método de escolha? Como que as crianças poderão, ou seus pais poderão direcionar-se para uma ou para outra? Perguntei ao líder do governo se numa determinada cidade que tenha 11 mil habitantes, duas escolas, uma escola cívico-militar, como estão colocando, e outra escola como a escola que nós já conhecemos. Uma recebendo grande soma de recursos, como já foi dito aqui. E outra escola mantendo-se na precariedade que nós sabemos que estão as escolas públicas no estado do Paraná. Como que se faz para que todos os alunos, quer ou queiram, possam estar nessa primeira hipótese de uma escola que recebe mais recursos? O que é, a nosso ver, grave é que o projeto prevê, inclusive, convênios privados com entidades que não especificam. Quais são essas entidades? Vai fazer convênios com a Federação das Indústrias? Vai fazer convênio com a Federação da Agricultura, com o G7, que é o grupo que basicamente determinou, inclusive, a reforma administrativa no estado do Paraná, porque bancou um projeto e, segundo o presidente da Federação das Indústrias, pagou o projeto para que fosse oferecido ao governador. São perguntas que não têm respostas. Como que será feito o critério para que nós tenhamos os administradores das escolas, como aqui lembrou o professor Lemos, que não será feito através de eleição e sim por indicação? Quais os militares da reserva que poderão assumir? Serão cabos, soldados ou serão só os oficiais? Quanto receberão? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E o que é mais grave, o governo pretende fazer com que esse projeto seja aprovado a toque de caixa. A alegação do líder do governo, que nós teremos prazo para discutir, é uma semana. Uma semana a discutir um projeto que envolve 1 milhão de alunos, é no mínimo não discutir absolutamente nada. Por isso, apesar de toda a nossa dificuldade de fazermos esse debate, como já foi dito também, pela própria situação que nós estamos vivendo, é absolutamente necessário que a população entenda que nós não estamos diante de um processo mágico de melhoria da educação. Ao contrário, nós estamos num processo onde os municípios que não têm 10 mil habitantes, primeiro, ficarão de fora. Segundo, os municípios que têm mais de 10 mil habitantes e que têm duas escolas, um ficará de fora. É um projeto extremamente excludente, um projeto elitista e um projeto que visa discriminar aqueles que não estiverem nessas escolas. O argumento é o mesmo de sempre: disciplina, ordem, lei, um regimento rígido, como se isso resolvesse. Se essas coisas resolvessem da forma como alguns pensam, a ditadura militar, nos seus 24 anos, teria resolvido o problema da educação no Brasil, e não resolveu. Ao contrário, piorou. E o que nós estamos vendo hoje é uma discriminação, inclusive, com a vontade da população, quando elege os reitores das universidades, e quando elege os reitores para a lista tríplice, que não são aqueles de agrado do presidente, o presidente nomeia quem é do seu agrado. Nós não queremos isso no estado do Paraná, porque o projeto é bastante novo, do ponto de vista, chegou na Assembleia essa semana, professor, e pretendia-se votá-lo na CCJ, caso fosse aprovado, já no início da semana que vem.
Nós estamos num regime especial e isso faz com que todos os debates aqui acabem sendo atropelados, literalmente. Esse é um projeto que precisaria necessariamente ter uma audiência com o Ministério Público, com a comunidade escolar como um todo, nas cidades como um todo, com a associação dos municípios, só que está sendo feito, como aqueles que já nos antecederam aqui falaram, muito mais como uma propaganda, inclusive uma propaganda num período bastante interessante, que é o período eleitoral, do que com um objetivo claro, mas fazer uma única observação. O capítulo 4 do modelo de composição, no seu artigo 8º, no parágrafo 2º, ele diz: o diretor cívico-militar exercerá a função na área de infraestrutura, patrimônio, diretor cívico-militar, natureza cívico-militar, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividade cívico-militar. Ou seja, o diretor cívico-militar tem a responsabilidade de cuidar da infraestrutura, do patrimônio, das finanças, da segurança, da disciplina e da atividade cívico-militares. Os monitores, que serão feitos também, 2 monitores, dois militares para atribuição de monitores, os monitores atuarão nas atividades extracurriculares de natureza cívico-militar, ou seja, poderão ir em casa ver por que o aluno está vindo, tal, e auxiliarão o diretor cívico-militar nas áreas que se refere ao parágrafo anterior, conforme normas complementares para o cumprimento do disposto nessa lei. Mas o interessante é que diz esse mesmo artigo, no item A, que haverá integrante dos quadros de servidores públicos, um professor do quadro próprio do magistério para suprir a função de diretor-geral da instituição. É a rainha da Inglaterra. É a rainha da Inglaterra, porque quem manda de fato é aquele que tem o controle de todo o restante. Então, eu acho que é preciso que nós façamos esse debate, como o professor Freitas falou, e já lhe agradeço pelo esclarecimento, com todo o cuidado, porque nós estamos diante de uma experiência que poderá fazer com que nós tenhamos décadas de comprometimento. Então, o artigo 13º desse projeto, no seu inciso 2º, ele diz: as instituições devem apresentar as seguintes características para serem consideradas escolas cívico-militares, que não são os colégios militares, nem o colégio militar que é do Exército, nem o colégio da Polícia Militar, que nós temos em Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cornélio Procópio e uma em transição de Nova Vitória. São colégios completamente diferentes, ou seja, a população não espere que seja exatamente igual ao que é o colégio militar ou o colégio da Polícia Militar de Curitiba, que tem um orçamento próprio, muito recurso, e uma clientela, entre aspas, um número de alunos que são selecionados, inclusive. O que diz o artigo 13º, no seu parágrafo 2º? As instituições devem apresentar as seguintes características: alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo escolar, baixos índices de rendimento escolar e não oferecer ensino noturno. Ou seja, está se buscando as escolas que têm uma alta evasão escolar, porque é o que se diz aqui, um rendimento muito abaixo das demais escolas, um índice de vulnerabilidade, ou seja, escolas em regiões extremamente periféricas e perigosas do ponto de vista nosso, enquanto sociedade. O que se faz com esses alunos? Quando se coloca a polícia dentro, você transforma num mini presídio. Eu até comentava aqui que talvez estejam buscando os censos, o Centro de Ressocialização, para transformá-los em escolas cívico-militares, porque essa clientela que eles colocam com esse preconceito é exatamente isso. O projeto é extremamente preconceituoso, discrimina, não diz que vai transformar essas escolas em escolas de excelência. Ao contrário, vai pegar as escolas que têm as maiores dificuldades para fazer com que elas sejam redimidas pelo processo militar. Mais uma vez aqui, eu quero registrar que foi convidado o secretário de Educação ou um representante, da mesma forma que o governador do Estado ou um representante, não foi possível a sua presença. Eu só quero fazer também uma última referência ao capítulo 6º das disposições finais. No seu artigo 16º, ele diz, no parágrafo 2º,
a Secretaria de Estado de Educação e de Esportes é responsável pela aquisição de uniformes, ou seja, esses alunos vão estar, todos eles já catalogados, uniformes para os estudantes das entidades de ensino selecionada, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado. Serão crianças que terão que andar uniformizadas, querendo ou não. E diz mais, os convênios que poderão ser feitos, no artigo 18, execução descentralizada de ajustes e outros instrumentos congêneres, e cita alguns convênios com entidades da administração pública federal, estadual, municipal, distrital, e com entidades privadas sem fins lucrativos. Alô, Fundação Lehman, olha a oportunidade de formar os seus meninos de periferia para serem os grandes adoradores do mercado. Porque é isso que o projeto diz. Firmar convênios com entidades sem fins lucrativos. Fundação da Federação das Indústrias, Fundação da Coca-Cola, Fundação Bill Gates, todos estão convidados a ajudar as crianças pobres das periferias da nossa cidade, já que o Estado não se dispõe a fazê-lo. Se o Estado quer fazer um ensino de qualidade, basta pegar essas mesmas escolas, selecioná-las e fazer com que elas sejam exatamente iguais às melhores escolas que nós temos no estado do Paraná, em todos os sentidos. Não tenho dúvidas que o resultado será muito melhor do que esse que se pretende. Mas só como um conhecimento nosso aqui, o Paraná, no censo de 2019, do IBGE, 399 municípios que nós temos 102 municípios com menos de 5 mil habitantes. E com menos de 10 mil habitantes, nós temos 202 municípios. Ou seja, do município de Roncador, que é o 197º município, e que tem uma população de 9.849 habitantes, para baixo, nenhum terá essa escola prometida como uma maravilha para a educação. Nenhum. Então, nós já estamos excluindo no estado do Paraná 202 municípios de terem uma escola, eu não diria uma escola militarizada, uma escola com as condições necessárias que possa vir a ser uma escola como essa. 202 municípios. Isso é bom porque talvez os deputados também olhem que esses 202 municípios compõem muitos, a maioria absoluta compõe a base dos 54 deputados da Assembleia Legislativa. E estarão excluídos. O processo de início ele exclui a metade dos municípios do estado do Paraná. O município de Andirá é o 93º município com 20.031 habitantes. A partir dele, todos os municípios têm um número menor de habitantes. Então, nós estamos falando de uma escola que, na verdade, ela mascara as dificuldades que o Estado tem de enfrentar e dar qualificação. Como disse o professor Paixão, dar a qualificação necessária para a escola. Nós temos exemplos, e não preciso citar qual a escola aqui, mas nós temos exemplo de uma escola em Curitiba que foi reconstruída, professor Freitas, reconstruída inteira. Era uma escola que tinha inúmeros problemas pela região em que estava, pelas condições sociais e econômicas, principalmente econômicas, dos seus alunos, dos seus familiares, e por obra da sua diretora, não foi pelo Estado, foi pela sua diretora, alguns anos atrás, que conseguiu, inclusive, recursos de parcerias feitas, ela reconstruiu essa escola. Tornou essa escola referência na educação em Curitiba e no Paraná. Aí todos os membros da Secretaria de Educação anterior iam na escola para mostrar como que a escola tinha sido construída. Construiu um novo ginásio, colocou nas salas de aula mecanismos que contribuem, não substituem, mas contribuem para a educação, conseguiu melhores instalações físicas dentro das salas de aula, conseguiu que tivessem aulas suplementares, como disse o professor Paixão, de diversas atividades. A escola passou a ser referência. Qual a diferença? Uma estrutura que motivou professores, pais e alunos a virem para a escola. Agora, é ilusório pensar que você colocar 4 policiais militares vai transformar uma escola caótica, segundo o Estado, numa escola de referência. Por isso que eu falei, me perdoe a citação, mas por isso que eu falei que dessa forma seria mais fácil nós termos os CENSES no Paraná, o Centro de Socioeducação, transformado em escolas cívico-militares, porque o conteúdo é muito semelhante. Não serão 4 policiais que irão transformar uma escola que hoje é vista como uma escola com problemas
numa escola modelo. O projeto foi assinado pelo governador Ratinho no dia 15 de setembro, chegou aqui. Ele foi feita a sua leitura na sessão de terça-feira, aliás, de segunda-feira, quarta-feira entrou em votação. Nós estamos num ritmo especial. Na própria quarta-feira foi para a CCJ em plenário, ou seja, é como se nós tivéssemos uma comissão geral permanente. Foi solicitado vistas, eu solicitei vistas na CCJ. Se for aprovado o regime o pedido de urgência, que o professor Lemos pediu para discutir, ele deve ser votado na segunda-feira. Se for aprovado o regime de urgência, nós temos que devolver esse projeto na própria segunda-feira. Na própria segunda-feira nós teríamos que devolvê-lo. Se aprovado na CCJ, irá para a Comissão de Finanças, que fará uma reunião também no próprio plenário, volta para terça e, dependendo do ritmo que seja colocado, pode ser votado, aí o professor Lemos já conhece bastante também, a deputada Luciana, pode ser votado até na quarta-feira dessa semana, ou mais tardar na semana que vem. Então, é uma falácia aquilo que disse aqui, que foi dito aqui, que nós temos tempo para fazer o debate. O tempo que nós temos são 6 sessões de um projeto que vai impactar a vida das pessoas por 10, 20 anos. Fazer uma lembrança que os municípios do Paraná fizeram um movimento muito forte contra a sua extinção, naquela proposta feita, inclusive, pelo governo federal. Vários participaram, o professor Lemos, a deputada Luciana, até porque tem base em municípios pequenos, assim como eu já falei, a maioria dos deputados aqui dessa casa. Pois bem, a proposta agora exclui exatamente aqueles municípios que iriam, pela proposta do governo federal, e que foi combatido pela Associação dos Municípios do Paraná, exclui exatamente esses municípios de terem qualquer tipo de melhoria nas suas escolas públicas. Eles estão sendo penalizados duplamente. E aí é bom lembrar que são os municípios que têm uma redução de população. Dos 200 municípios que não serão contemplados, nós temos 67 que tiveram aumento e a maioria deles, 133, tiveram redução de população. Esse projeto discrimina aqueles que já são discriminados. Você entra na LEP, na página da LEP, entra em pesquisa legislativa e acessa o projeto 543/2020. E aí você vai ter o projeto na íntegra e vai, inclusive, surpreender com as últimas páginas quando eles falam em valores. Me parece que boa parte dos valores estão aqui, devem ser gastos, uma parte significativa com uniformes e gratificações. É interessante quando nós pensamos isso, porque a Associação dos Municípios do Paraná não foi consultada ou ouvida, pelo menos, a respeito de um projeto que, volto a dizer, exclui 200 dos 399, exclui 200 municípios do Paraná. 200 municípios que muitos deputados têm base. Por isso, nós somos contra esse projeto. Somos contra porque nós não podemos excluir aqueles que já são excluídos num processo que irá trazer mais problemas do que soluções. Agradecer a presença de todos, de todas, agradecer a presença do deputado Lemos, da deputada Luciana, do professor Paixão, o Geraldo, o professor Hermes, o professor Luiz Carlos, a professora Mônica, especialmente a esses que estiveram conosco desde o início, a Lígia, a Flávia também. Agradecer aqui a presença das pessoas que fizeram aqui conosco a assessoria, o deputado Arilson, aos assessores que, nesse momento, não podem aparecer também, mas são as pessoas, né, que nos colocam, de fato, em condições de fazer esse diálogo tão precário e tão difícil, como o professor Hermes bem lembrou. Nós estamos há 6 meses em comissão geral permanente, durante o recesso, inclusive, que não houve, o governo tem aproveitado para aprovar todos os seus projetos, com um discurso macio, mas com uma prática muito dura. Talvez nenhum governo tenha aprovado tantos projetos em debate quanto esse. E isso é uma coisa que nós vamos fazer um debate diferenciado, ou nós vamos ficar nos 3 minutos, 4 minutos fazendo uma posição que não vai resultar em nada, a não ser em projetos como esse aprovados. Faço aqui, mais uma vez, agradecimento a todas as pessoas que estiveram conosco, a Assembleia Legislativa, as assessores da Assembleia Legislativa que estiveram essa manhã, e vamos fazer a pressão. Eu sempre quero encerrar com uma frase que Frei Beto sempre fala. Frei Beto diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. A pressão não pode ser pessoal, não pode ser física, ela pode ser por
por elementos que certamente convencem muitos nossos deputados, as nossas deputadas no Paraná, no Brasil, os nossos vereadores. Perguntem a esses 202 municípios, ou esses 200 municípios que não terão a menor possibilidade de ter uma escola como essa, que talvez queiram ter uma escola como essa, o que eles diriam para os seus candidatos a deputados e os seus deputados eleitos, que dizem representá-los. Eu acho que é importante esse debate e nós devemos fazer. Obrigado a todas, obrigado a todos. Vamos lutar para que esse projeto seja rejeitado, porque ele é um projeto que exclui, e nós não queremos mais exclusão do que nós já temos no Estado do Paraná.